Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Álvaro percebe que chegou um pouco atrasado com Esmeralda. Ele decide ir para um lugar no meio. Os outros médicos admiram Esmeralda e José Armando fica enciumado. Álvaro e Esmeralda vão para outro lugar. Os médicos elogiam Esmeralda. A Aurora comenta com Adrian e Florzinha que precisam comprar móveis. Flor diz que só pro quarto, pois na casa já tem. Florzinha explica que a cama do Adrian é pequena. E a Aurora e ele terão que arranjar um jeito de dormirem juntos. A Aurora diz que quer morar no campo. Emiliano volta do seu passeio. Graziella o cumprimenta. Ele a convida para jantar hoje, em comemoração aos meses que estão casados. Ela aceita. Fátima pede que Graziella seja gentil com o marido, pois ele a ama muito. Fátima pede que Graziella e Emiliano façam um filho, pois um filho melhoraria muito a família. Esmeralda e Álvaro tomam champanhe. Esmeralda diz que já é a terceira taça que está tomando e se sente tonta. Álvaro diz que as festas são para ficarem contentes. Álvaro percebe que um doutor está chegando. Salazar cumprimenta Álvaro e chama ele Esmeralda para tirarem uma foto para a imprensa. Georgina elogia os salgadinhos deliciosos da festa. Salazar leva Álvaro e Esmeralda até os demais. José Armando fica incomodado ao vê-la. Salazar coloca Esmeralda do lado de José Armando e Álvaro do lado de Georgina. O fotógrafo tira uma foto dos quatro. O doutor leva Georgina para tirar umas fotos. Álvaro também é levado para falar sobre um caso. Salazar pede que José Armando dance com Esmeralda. Enquanto isso, os dois acabam decidindo dançar juntos. O clima é estranho, de muito desconforto, mas eles tentam dançar. Georgina e Álvaro percebem que os dois estão dançando juntos. Socorro entra em casa. Ela diz a Dominga que estava recolhendo uma roupa da Aurora. Dominga diz que não consegue dormir quando Esmeralda sai e só conseguirá quando ela voltar. Socorro diz que também não consegue quando a Aurora sai, mas é natural os filhos saírem para se divertirem nessa idade. Dominga acredita que Esmeralda conquistará a admiração de todos na festa. José Armando pergunta por que Esmeralda veio, se iriam se encontrar ali. Esmeralda diz que poderia perguntar a mesma coisa a ele. Ela fala que entre Álvaro e ela só há amizade e respeito. Ele diz que se ela der uma chance para o Álvaro, ele saberá aproveitá-la. Ela pede que ele não a ofenda. Álvaro e Georgina ficam incomodados com a proximidade deles. Esmeralda ri de José Armando. Ela pede que ele não lhe aperte. José Armando diz que quando a abraçava, ela não reclamava. Ela diz que agora ele não tem direito. Ele pede que ela fique quieta, pois se ela veio sabendo que ele estaria ali, precisa enfrentar as consequências e suportar aquilo, como ele está suportando. Graziella e Emiliano saem para jantar e brindam. Emiliano presenteia Graziella com um colar. Graziella agradece e o elogia. Ela diz que ele não precisa lhe dar tantas joias. Emiliano fala que gostaria de ter 5 ou 6 filhos. Graziella fica espantada. Emiliano fala que o amor que sente por ela não tem medida. Socorro diz a Dominga que a festa deve estar bem animada a essas horas. Dominga diz que vários médicos importantes dali estarão na festa, inclusive José Armando. Socorro diz que Dionísio está muito agradecido por José Armando ter o curado. Esmeralda e José Armando seguem dançando e dessa vez são abraçados. Álvaro decide ir até Esmeralda. Ele decide dançar com a moça e deixa José Armando sozinho. Esmeralda diz que está um pouco nervosa. Sebastião diz a José Armando que o viu dançando com Esmeralda. José Armando diz que o Salazar lhe obrigou a dançar com ela. Sebastião afirma que o amigo apertou Esmeralda com força. Georgina observa que Álvaro e Esmeralda estão dançando. José Armando fica olhando. Sebastião pergunta se José Armando pediu Georgina em casamento. Ele diz que não. Álvaro e Esmeralda decidem beber mais um pouco. Eles brindam e bebem. José Armando vai até lá e diz que já chega. Álvaro pergunta se ele ficou maluco.
Álvaro pede que ele vá embora dali agora mesmo. José Armando diz que irá, mas será com Esmeralda. Esmeralda fica surpresa. José Armando pega Esmeralda pelo braço e acaba levando ela. Álvaro é atrapalhado por alguns médicos e não consegue impedir José Armando de levar Esmeralda. Dominga pede que Socorro vá deitar, pois ficará esperando Esmeralda. Dominga tem confiança que Álvaro trará Esmeralda na porta de casa. José Armando leva sua amada. Ela diz que foi à festa com Álvaro e ele que deveria trazê-la. José Armando diz que não se importa com isso. Esmeralda afirma que ele não devia tê-la levado. José Armando pergunta se ela queria ficar dançando com o imbecil do Álvaro e bebendo champanhe. Esmeralda pergunta se ele está dizendo que ela está bêbada. Ele diz que não, que ela está só divertida. Esmeralda diz que as festas são para curtirem e pede que ele pare de tratá-la como criança. Ele diz que vai levá-la para casa. Ela diz que está tonta e com sono. Georgina procura por José Armando e não o encontra em lugar nenhum. Álvaro revela a Fariseia que José Armando foi embora com Esmeralda. Georgina fica indignada. Álvaro diz que José Armando pensou que ele iria seduzi-la e a levou. Álvaro fala que não fez um escândalo porque Esmeralda sairia prejudicada em tudo isso. Georgina afirma que José Armando não devia ter lhe humilhado dessa forma. Álvaro decide levá-la para casa. José Armando observa Esmeralda e sente carinho por ela. Ele toca no rosto dela e ela sorri. Em seguida, ele segue a viagem, dirigindo até a porta da vila. Ele avisa ela que já chegaram. Esmeralda diz que está tonta e não pode nem abrir os olhos, pois sente que está voando até o céu. José Armando toca na mão dela e beija. Em seguida, ele decide beijá-la. José Armando a chama de meu amor e afirma que a levará até o céu. José Armando beija Esmeralda carinhosamente, com seu profundo e doce amor. Ele diz que sente sede dela. Em seguida, continua beijando a maravilhosa. Ele diz que quando a abraça e a beija, se esquece de tudo. Ele relembra ela do dia em que se conheceram e quando se amaram tanto, e ela foi sua mulher. Esmeralda diz que não esqueceu de nada disso. Ele diz que ela não iria esquecer, pois é impossível, e apesar de tudo, toda vez que a vê é um tormento. Ela pergunta o motivo. Ele pede que ela não fale e pede que ela deixe que ele a sinta e a ame como era antes. Ele diz que agora ela não irá fugir dele. Ele a chama de meu amor e volta a beijá-la. Ele diz que esse é o céu. Minutos depois, Esmeralda chega muito feliz em casa, abraça Dominga e revela a ela que ele lhe beijou. E foi lindo. Se sentiu no céu, como se estivesse em seu sonho. Dominga pensa que Álvaro a beijou. José Armando entra em seu carro e pensa no que acabou de fazer. Ele decide ir embora. No dia seguinte, Dominga conta a Adrian e a Aurora que ontem Esmeralda começou a namorar com Álvaro e ela estava muito feliz. Adrien, Aurora e Florzinha ficam felizes. Dominga diz que Esmeralda disse sim ao Álvaro. Álvaro diz à mãe que não quer tomar café da manhã hoje, pois tomou bastante. Ela pergunta se ele teve problemas com Esmeralda. Álvaro diz que não. Hortência diz que ontem ele foi tão animado para a festa e não entende por que ele está assim. Álvaro diz que talvez, hoje, quando Esmeralda voltar, tenha terminado o relacionamento deles. Bernardo pergunta a Georgina o que aconteceu com José Armando. Georgina diz que está nervosa e nem conseguiu dormir. Ela revela que ontem passou uma terrível humilhação, pois José Armando lhe deixou sozinha e foi embora com a Esmeralda. Georgina diz que acabou tudo entre ela e o José Armando. Bernardo pede que ela espere para falar com ele. Georgina diz que se valoriza e não irá falar com José Armando. Dominga pergunta como Esmeralda dormiu. Aurora e Florzinha parabenizam Esmeralda. Esmeralda pergunta o motivo. Florzinha diz que já sabem do que aconteceu ontem com o Álvaro. Esmeralda diz que quem lhe beijou foi o José Armando. Elas ficam passadas. Sebastião fica sabendo que José Armando levou Esmeralda embora ontem. José Armando fala que se sente muito mal e não sabe o que fazer. Sebastião pede que ele reconheça que ama a Esmeralda. Ele diz que isso não é possível. Sebastião diz que ele não pode ficar com Esmeralda e com Georgina ao mesmo tempo, e nem ficar brincando com ambas, pois isso machucará elas. Ele pede que o amigo pense bem no que fará da própria vida.
Graziela dá bom dia à mãe. Fátima diz que quer saber como foi ontem. Graziela diz que muito bem, e Emiliano lhe deu um colar. Fátima elogia a joia. Graziela diz que Emiliano lhe disse que quer ter 6 filhos. Fátima fica espantada. Fátima pergunta se Graziela transou com Emiliano ontem, pois ela precisa começar os trabalhos para ter vários filhos. Graziela pergunta à mãe por que ela nunca se casou de novo. Ela diz que quis cuidar de Graziela, mas tinha muitos pretendentes no passado. Fátima também diz que seus pretendentes não tinham a carteira do tamanho que ela precisava. Adrian arrumou a cortina da mansão. Crisanta pergunta como vão os preparativos do casamento. Adrian diz que muito bem. Ele informa Crisanta que Esmeralda está namorando sério com o Dr. Lascaino. Esmeralda fica chocada por Dominga, Aurora e Florzinha terem achado que ela tinha ficado com Álvaro. Esmeralda diz que voltou da festa com o José Armando. Ela fala que ele lhe beijou e lhe trouxe em casa. Ela fala que no caminho ele parou o carro e lhe abraçou e disse que lhe amava muito. Dominga quase falece. A Aurora pergunta como foi tudo. Crisanta pergunta quem disse isso. Adrian espalha a fofoca de que Esmeralda ficou com Álvaro ontem à noite. Crisanta fica chateada. Ela diz que se sente desconsolada. Crisanta diz que Branca e Rodolfo também sonhavam com a reconciliação de Esmeralda e José Armando. Ela fala que não há mais o que fazer e devem pedir que cada um seja feliz, do jeito que puder. Florzinha diz a Dominga que ela armou um rolo enorme. Dominga se acha uma tola. Dominga diz que Esmeralda chegou dizendo ele me beijou, e não podia suspeitar que era José Armando. Florzinha crê que Esmeralda irá se reconciliar com José Armando. Flor e Aurora ficam felizes. Esmeralda diz que daqui a pouco vai ver o José Armando. Florzinha acha que José Armando pedirá Esmeralda em casamento. Branca visita Graziela. Graziela avisa que já está melhor e um pouco mais tranquila, digamos que conformada. Branca pergunta se ela está decidida a esquecer o Adrian. Graziela diz que não vai mais ficar pensando nisso e levará adiante seu casamento, e espera que algum dia tenha um filho. Branca fala sobre o crescimento do seu neto. Graziela diz que não pode vê-lo e não irá à casa da tia para não encontrar o Adrian. Branca diz que depois ela poderá voltar quando quiser, pois quando Dionísio se recuperar totalmente, Adrian se casará com Aurora e irá com a família para a casa grande. Dominga comenta com Socorro que o filho da Esmeralda finalmente terá um pai. Dominga decide arrumar o quarto e dar banho no José Rodolfo, para quando José Armando aparecer ali. Socorro decide ajudá-la. Dominga fala que sente até vontade de chorar de alegria, por sua filha Esmeralda estar a ponto de se reconciliar com o grande amor da vida dela. Álvaro chega ao hospital. Ele pergunta à enfermeira por José Armando. Ela diz que ele não está no consultório dele. Esmeralda está no consultório de Sebastião. José Armando chega ali para trabalhar. Hilda chama o doutor Sebastião. José Armando fica a sós com Esmeralda novamente. Ela fica esperando que ele lhe diga algo e até sorri para ele. Ela tenta beijá-lo, mas o telefone toca. José Armando segue bem perto da amada. Hilda chama José Armando e avisa que Sebastião tem dúvidas sobre um diagnóstico. Hilda também avisa que o arranjo de flores para a namorada dele já chegou. Esmeralda percebe que José Armando brincou com ela e que não haverá reconciliação nenhuma. A moça sofre. Chegam as flores para Georgina. Ela percebe que são de José Armando. Georgina pede que o funcionário jogue as flores no lixo. Georgina diz a Bernardo que José Armando lhe pediu perdão e se arrependeu de tê-la abandonado. Bernardo diz que não entende a desfeita que José Armando fez, pois ele é educado e correto e fazer algo assim foi horrível da parte dele. Georgina diz que não sabe o que fazer. Bernardo diz que não quer influenciá-la, pois o que José Armando fez ontem foi tamanha falta de educação e de consideração. Sebastião fica sabendo que José Armando não ficará com Esmeralda. Sebastião diz que ele não pode brincar com os sentimentos da Esmeralda. José Armando diz que terá cuidado para não se colocar numa situação como essa. Álvaro chega ali e diz que precisa falar com José Armando.
Álvaro pede explicações a José Armando. Ele se nega a dizer algo. Álvaro pergunta por que ele levou a Esmeralda. José Armando diz que ele podia tê-lo impedido. Álvaro diz que ele fez uma baixeza. José Armando manda ele calar a boca e afirma que ele não merece nenhuma explicação. Hilda chega ali e flagra os dois brigando. Esmeralda sofre por José Armando não ter se reconciliado com ela. Ela decide esquecê-lo. Branca vai à vila e encontra Dominga cantando. Dominga diz que está muito feliz e informa Branca que Esmeralda se reconciliou com José Armando. Branca fica passada e quase morre. Dominga diz que Esmeralda e José Armando voltaram. Branca fica sem acreditar. Dominga explica que eles se acertaram e que ontem à noite José Armando a trouxe para casa e até a beijou. Branca pergunta por que Adrian disse que Esmeralda estava com o Dr. Lascaino. Dominga diz que ele se enganou. Dominga avisa que já arrumou o berço do José Rodolfo para quando José Armando vir ali. Dominga fica iludida, achando que Esmeralda e o doutor vão se casar em breve. Hortência revela a Álvaro que Esmeralda não veio hoje para estudar. Álvaro fica angustiado. Álvaro diz que Esmeralda está lhe evitando, porque ontem deve ter acontecido mais coisas ainda. Ele diz que não vai permitir que o que houve separe Esmeralda dele e precisa vê-la e falar com ela. Georgina sai de casa. Ela pensa em voltar para o José Armando, pois não quer que Esmeralda ganhe essa batalha. Georgina vai à casa de Graziella falar com Fátima. Ela fala que é noiva de José Armando Penha Real. Graziella avisa Emiliano que está tomando café com a Doris e não tem o que fazer em casa. Doris pede que Graziella não fale tão grosseiramente com Emiliano, porque ele pode acabar se cansando dela. Graziella diz que está esperando que ele lhe mande para o inferno. Doris diz à amiga que ela não viveria tranquila se divorciasse do Emiliano. Dominga comenta com Florzinha e Socorro que acha que Esmeralda vai chegar com o doutor. Adrian as avisa que Esmeralda já chegou e veio sozinha. Esmeralda chega ali, muito triste. Florzinha pergunta pelo José Armando. Esmeralda afirma que ele não vem. Dominga diz que arrumaram o José Rodolfo muito para que o pai o visse. Esmeralda chora e abraça o filho. Georgina fala com Fátima sobre Esmeralda. A pilantra fala que não irá se separar do José Armando, pois senão o perderá para a ex-cega. Fátima diz que todos querem fazer o José Armando pensar que é pai do menino. Georgina pergunta que relacionamento Esmeralda tinha com o Lúcio Malaver. Joana diz a Lúcio que pensa e não consegue entendê-lo, pois ele mesmo sabe que a bebida só atrapalhará o tratamento dele. Lúcio pede que ela não se preocupe. Ela pergunta o motivo da tristeza dele. Lúcio fala que não é feliz há muito tempo. Joana diz que ele passou a vida insistindo em buscar uma felicidade que não pertence. Lúcio diz que não suporta mais essa solidão e que sem Esmeralda sua existência não tem sentido. Esmeralda diz a Florzinha que ama o José Armando e pensou que quando se encontrassem ele iria dizer alguma coisa, mas ele ignorou completamente o que houve entre eles. Florzinha pede que ela não chore. Esmeralda diz que não entende porque José Armando paga com desprezo o amor que ela sente por ele. Adrian se despede de Aurora e diz que precisa falar com seu pai antes de voltar para o trabalho. Socorro pergunta a Dominga o que será que aconteceu, pois Esmeralda está bem triste. Florzinha diz a Esmeralda que é triste vê-la assim. Esmeralda diz que tem culpa de tudo, por ter se enchido de ilusões. Ela diz que, por enquanto, viverá sua vida. Fátima informa Georgina que Lúcio Malaver sentia uma paixão doentia por Esmeralda e que ele mora lá no interior. Ela fala que Lúcio tem o rosto desfigurado por uma terrível queimadura. Georgina diz que esse homem pode querer conhecer o filho. Rodolfo diz a Branca que é maravilhoso José Armando e Esmeralda terem se reconciliado e ressalta que terão muitos netos. José Armando chega ali. Branca e Rodolfo o parabenizam por ele ter se reconciliado com Esmeralda e diz que se sentem muito felizes. José Armando lamenta e fala que eles estão enganados.
Ele revela que não se reconciliou com Esmeralda e nem pretende fazer isso. Branca diz que falou com Dominga e ela lhe disse isso. Branca diz que soube que ele saiu da festa com a Esmeralda. José Armando confirma, mas fala que se enganou com a Esmeralda. Esmeralda vai à casa de Hortência e retorna às suas aulas. Hortência diz que ela progrediu muito bem, graças à inteligência e o interesse. José Armando diz que sente muito. Branca diz que pelo caminho ele beijou Esmeralda e falou de amor. Branca repreende o mimado por ele ter magoado sua filha. Rodolfo chama de inconsequente e diz que se ele não quer voltar para Esmeralda, que a deixe ser feliz com o outro. Ele afirma que irá deixá-la em paz. Rodolfo diz que algum dia ele se arrependerá de tudo isso que está fazendo com sua filha. Branca diz ao filho que todos estavam contentes, achando que ele iria voltar para Esmeralda. José Armando manda a mãe calar a boca. Branca diz que ele ainda ama a Esmeralda e não entende porque ele não se deixa levar pelos próprios sentimentos. José Armando diz que não pode. Ele fala que no dia em que ficou com a moça, pensou sobre tudo, mas não conseguiu voltar para ela, pois faria ela sofrer mais ainda. Ele diz que seu pai tem razão e não tem direito de angustiar mais a Esmeralda. Hortência diz a Esmeralda que seu filho a ama e soube o que aconteceu, pois Álvaro lhe contou. Hortência pergunta até quando ela ficará escravizada de um amor que não é correspondido. Hortência aconselha a ficar com alguém que saiba valorizá-la de verdade. Álvaro chega ali. Hortência decide fazer um café saboroso. Esmeralda fica com vergonha de Álvaro. Ela diz que não tem desculpas, pois ele lhe convidou para a festa e ela saiu com o José Armando. Álvaro diz que ele a levou. Esmeralda diz que poderia ter negado. Esmeralda age com sinceridade com Álvaro e revela a ele que tinha bebido, mas não tanto a ponto de não perceber o que estava acontecendo. Esmeralda revela que José Armando lhe beijou e se sentiu feliz. José Armando mergulha em seus pensamentos e se lembra de quando teve momentos de amor com Esmeralda. Ele diz que ama Esmeralda com todas as suas forças. No dia seguinte, Esmeralda passa mal no hospital. Hilda percebe que ela está quase desmaiando. Esmeralda diz que está tonta. Hilda suspeita que a pressão dela caiu. José Armando aparece ali e vê que Esmeralda está passando mal. Esmeralda diz que prefere ser examinada por outro médico. Ele pede que ela não se preocupe. Ele decide cuidar da moça. Esmeralda fica olhando para o amado, mas ele é ignorante com ela. Emiliano chega em sua casa. Graziela agradece a Crisanta por visitá-la. Crisanta diz que, como ela não foi em sua casa, quis ver como ela estava. Graziela diz que tenta superar tudo, mas não consegue, e se sente vazia e insatisfeita. Emiliano avisa Graziela que o carro está pronto para o passeio que farão amanhã. Ele pede que ela se anime. Ele pede que Crisanta convença ela. Graziela está sem ânimo. Ele reclama por ela sempre dar pretextos. Crisanta pede que a moça vá e não siga assim com esse desgosto. Graziela diz que não consegue fazer o Emiliano feliz. Crisanta a comunica que o Adrian continua com os preparativos para o casamento e a Aurora está muito feliz. Crisanta pede que ela deixe o Adrian ser feliz e se conforme. Graziela diz que fará isso e tentará ser feliz com o Emiliano e deixará o Adrian ser feliz com a Aurora. Adrian avisa Branca que sua relação com a Aurora vai muito bem e irão se casar logo. Branca fica feliz por eles. Adrian diz que assim que seu pai estiver totalmente curado, irão todos embora para casa grande. Branca diz que fica feliz por ele estar contente. Socorro chega em casa e mostra para Aurora o vestido que comprou para ela. A Aurora fica feliz pelas coisas que a mãe lhe trouxe. José Armando examina Esmeralda e toca no rosto dela. Ele diz que não há nada de anormal. Ela pergunta se já pode ir. Ele diz que ela deve estar esperando uma explicação sua. Esmeralda diz que não precisa e tudo ficou explicado. José Armando diz que a ama loucamente e talvez com mais desespero e angústia do que antes, mas não voltará para ela, pois tornaria a vida dela impossível e seria um martírio para os dois. Hilda chega ali. Branca conta para Dominga que conversou com José Armando e ele está atormentado e considerou o que aconteceu como um momento de loucura. Dominga diz que então tudo está perdido. Branca diz que José Armando não consegue voltar para Esmeralda.
Dominga diz que deve ser por causa do menino e José Armando nunca irá amá-lo. Hilda pergunta a Esmeralda se José Armando abusou dela. Ela diz que não. Esmeralda revela a Hilda que o Dr. Penha Real foi seu marido há muito tempo atrás e que foram casados. Esmeralda diz que se divorciaram porque ele quis assim. Ela fala que antes era cega e só foi operada quando estava separada de José Armando. Hilda comenta que isso parece uma novela. José Armando visita a intrigante Georgina. Ela fala que ficou chateada e estava disposta a dar um pé na bunda dele. Ele pede perdão pelo que fez. Georgina aceita e pede para fingirem que não aconteceu nada. A safada o beija. Ele agradece por ela tê-lo perdoado e afirma que não acontecerá mais nada. Ele revela a Georgina que seus pais ainda têm esperanças de que ele e Esmeralda voltem. Adrian conversa com Aurora e diz que Branca perguntou se iriam se casar logo e confirmou para ela que sim. Aurora fala que deseja muito se casar com ele. Adrian fala que é completo ao lado dela e está doido para voltar para casa grande. Emiliano prepara sua mala. Graziella decide ir com ele. Ela arruma a mala dele para ele e logo em seguida promete que será divertido. Aurora pergunta a Adrian quando podem marcar a data do casamento. Ele diz que não sabe. Aurora diz que precisa falar com a pessoa que fará seu vestido e também precisam falar com o juiz e o padre. Adrian diz que precisam retirar alguns documentos. Ele diz que fará as contas e depois dirá para ela a data. Florzinha pede que Esmeralda esqueça o José Armando, pois o amor deles não será mais possível. Esmeralda diz que tem outras coisas que completam sua vida. Seu filho e seu trabalho são deles. Florzinha diz que José Rodolfo precisa de um pai e um lar de verdade. Esmeralda diz que não sabe. Florzinha diz que o Lúcio Malavé pode aparecer por ali a qualquer momento para reclamar pelo filho dela e seria conveniente que ela tivesse algum homem ao lado para protegê-la. Graziella vai com Emiliano até o local, onde terá a corrida de carros. Georgina visita Branca. Branca diz que Esmeralda é sua filha e é complicado vê-la ali. Georgina diz que não tem culpa disso e quando entrou na vida do José Armando, ele era livre, se sentia infeliz. Georgina diz que ama o José Armando e está ajudando ele a esquecer a cega. Georgina afirma que José Armando não voltará para Esmeralda e pede que ela se convença disso. Graziella está nervosa. Ela deseja boa sorte ao marido. Ele afirma que ganhará a corrida por ela. Esmeralda se despede de Dominga e decide ir trabalhar. Álvaro aparece ali e diz que veio buscá-la. Esmeralda fica surpresa e diz que pensou que ele estivesse chateado e triste com ela. Ele diz que jamais se chatearia com ela. Esmeralda diz que ele é muito bom, mas não merece o carinho dele. Emiliano não consegue vencer a corrida de carros. Tula fica sabendo que Adrian irá se casar. Jacinta diz que está com vontade de conhecer a Aurora. Adrian diz que a Aurora está doida para ir para o campo. Graziella e Tânia parabenizam Emiliano e falam que ele ganhará da próxima vez. Já pela noite, Adrian volta para casa, mas fica sabendo por Dominga que a Aurora saiu com Socorro. Adrian já sabe que dia que irá se casar com a Aurora. Graziella está dormindo. Emiliano está acordado e percebe que ela está falando o nome Adrian e dizendo: Adrian, não me deixa. Emiliano fica surpreso. No dia seguinte, ele arruma as malas para ir embora com Graziella. Emiliano diz que não quer mais ficar ali e não irá mais incomodá-la. Os dois estão voltando de carro para a cidade. Graziella pede que ele não corra tanto. Ela pergunta o motivo dele estar chateado. Emiliano diz que não é um idiota e pergunta à moça quem é o Adrian. Graziella não consegue falar e fica calada. Durante o trajeto, Emiliano e Graziella sofrem um grave acidente e o carro capota violentamente.